Olha, eu tinha um vídeo pronto para falar sobre o Roberto Alvim e aquele vídeo tenebroso dele que tem todas as coincidências, como disse o secretário Roberto Alvim, ou todas as semelhanças com um discurso do Joseph Goebbels, que ele certamente não sabe quem é, e todas as referências a discursos e a propagandas nazistas. Eu tinha um vídeo pronto para isso, mas o secretário Roberto Alvim deu uma entrevista agora há pouco, acabou faz pouquíssimos segundos na verdade, na Rádio Gaúcha, uma rádio aqui do Rio Grande do Sul, e eu queria, melhor do que tudo, fazer um vídeo comentando frase a frase dele nesta entrevista. Resumidamente, se você não sabe, Roberto Alvim fez um vídeo falando que inclusive polemizou ontem, de ontem para hoje, e os discursos basicamente se encontram, eles se entrelaçam, tanto o vídeo do Roberto, as frases na verdade de Roberto Alvim, quanto as frases do cara que era responsável pela propaganda nazista, o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Eles, na verdade, se encontram em frases que, se você lê, é quase inacreditável você imaginar que aconteceu alguma outra coisa se não pegar uma frase desse cara e dizer, é isso que a gente quer dizer, tá? Só para que você tenha uma noção do que eu tô falando, essa frase acabou gerando muita polêmica, até mesmo pela música, pelo som que foi escolhido para ser colocado ao fundo, mas assim, é melhor eu colocar frase por frase. O Roberto Alvim na Rádio Gaúcha disse sobre isso o seguinte, abre aspas, houve uma infeliz coincidência retórica nessa frase, cuja forma é extremamente semelhante à frase original de Goebbels. Nós fizemos uma pesquisa sobre nacionalismo e arte. Coincidência infeliz. Eu não sabia a origem dessa frase. É importante dizer que ele não sabia da origem dessa frase, esse contexto todo, porque me parece que ele começa a se contradizer. No final dessa entrevista, eu vou avançar um pouquinho aqui, ele diz o seguinte, que, abre aspas, presta atenção, até um ditador sanguinário pode ter uma frase correta. A frase, não a do Goebbels, a minha, é absolutamente correta. O que ele está dizendo aqui é porque é o seguinte, durante a entrevista ele diz que foi feito um levantamento, foi feita uma pesquisa e para escolher o que seria dito, tiveram vários papéis com várias frases que chegaram até a mesa dele. Alguém teria escrito essa frase, que ele ainda não sabe quem é, que no caso ele já deveria saber porque passou muito tempo, e aí em outro momento da entrevista ele já disse que quem escreveu essa frase foi ele. Primeiro a gente colocou a culpa em alguém que escreveu isso, que chegou até a mesa dele e ele não sabia da origem da frase. Depois você tem em alguns momentos ele dizendo que escreveu isso e que a frase dele está correta, que a frase dele não tem nada a ver com isso e que foi uma coincidência, que as coisas acabaram tendo uma coincidência, existia essa frase, existia esse texto, e aí ele pegou e coincidentemente você teve esse encontro. Mais do que isso, a música de fundo, que era a favorita de Hitler, era utilizado para exterminar os judeus, por exemplo. Ele tem ali dizendo em alguns momentos dessa entrevista que no começo essa música não foi feita para isso e que é a favorita dele. Ainda assim, foi colocado porque disse ele na entrevista da Rádio Gaúcha que foi ele quem escolheu esta música para este vídeo, porque é a favorita dele. É curioso como acontece tanta coincidência assim. Você tem coincidência na frase, aí a música favorita dele é o que bate e que dá uma coincidência exatamente com o texto que foi escrito, que também não se sabe se foi escrito por ele ou por outra pessoa. Parece uma série de coincidências que, bom, eu vou falando aqui as frases que é melhor o que ele disse e no decorrer do vídeo eu vou colocando o que eu penso exatamente. Segue o que ele disse. Roberto Alvim, a frase que eu disse
fala de uma arte brasileira do futuro que será heróica e nacional. É absolutamente perfeita. A coincidência retórica infeliz de ter caído um trecho do discurso de Goebbels, a coincidência é isso, que caiu uma frase infeliz. Não se pode fazer uma vinculação minha com ideário espúrio nazista. É curioso porque assim, eu tô tentando imaginar que realmente foi uma coincidência. Eu tô tentando imaginar que eles não sabiam do que se tratava, ou se alguém escreveu, realmente colocou ali sem saber quem era, ou sabendo por maldade. Eu estou levando em consideração também que o secretário e absolutamente ninguém que trabalha com ele ou para ele, não sei como é que funciona a hierarquia daquilo ali, eu estou levando em consideração que nenhum deles tem uma coisa chamada Google. Eu estou pensando que nenhum deles tem a capacidade de jogar a frase no Google para tentar saber da onde que veio essa frase. Mais ainda, eu estou tendo que levar em consideração que todos eles não fazem a mínima ideia de quem é Goebbels. Na verdade, não tem a mínima noção do que é nazismo. Me parece ser isso, porque se realmente foi uma coincidência, meus parabéns, porque vocês têm não eles têm, mas assim, esse governo está entupido de gente ignorante, que realmente não sabe o que são as coisas. Porque piora a entrevista. Vamos lá. Não adianta eu gastar tudo que eu tenho para falar aqui em 3, 4 frases dele. Abre aspas. Se eu soubesse que era de Goebbels, não teria usado. Nós estamos investigando qual foi a origem de tudo isso. Se algum assessor teria colocado lá. Uma casca de banana dessa. Porque, na opinião dele, isso foi uma casca de banana que ele escorregou, né? Sobre essa frase ter sido incluído nesse texto. Mas piora, houve uma coincidência dessa frase. Essa frase, como eu já afirmei, eu não sabia da origem. A frase não tem nenhuma associação ao ideário nazista. Piora, vamos lá, abre aspas, porque assim, existe um trecho da entrevista em que citam o que Olavo de Carvalho pensa sobre isso tudo que aconteceu do secretário. E ele diz que o Olavo de Carvalho diz que é muito cedo para afirmar, mas acha que o secretário Alvim, ele não está batendo bem da cabeça. Isso é o que Olavo de Carvalho diz. Né? Porque absolutamente ninguém consegue defender esse texto e ninguém consegue acreditar nessa coincidência, muito menos Olavo de Carvalho. Olha que loucura, né? Ele disse o seguinte, o Roberto Alvim, secretário, disse o seguinte, abre aspas, a única coisa que me entristeceu nisso tudo foi a frase do professor Olavo, um mestre para mim. Isso foi a única coisa que deixou o Roberto Alvim triste. Foi a única coisa que deixou ele triste nisso tudo, em tudo isso que aconteceu, em toda essa, abre aspas, coincidência, em toda essa repercussão, em todas as pessoas que ficaram ofendidas, em todas as pessoas que ficaram, inclusive você ter como citação, a gente está discutindo nazismo, tudo que entristeceu ele mesmo foi a frase do Olavo de Carvalho. Mestre para ele, que ele repetiu algumas vezes nessa entrevista. Mas tem mais uma frase, abre aspas, eu vou provar para o professor Olavo, que é meu mestre, de novo falando que ele é mestre, ao longo dos próximos meses, que eu estou bem da cabeça. Porque agora, o que tem que ser feito é provar para o mestre dele que ele não está, que ele está batendo bem na cabeça. Não é apagar o vídeo. Porque como tem um outro trecho aqui dele dizendo, ele diz que, vou abrir aspas, apagar um vídeo é inviável. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo. Humildemente conversar com todo mundo para esclarecer. Ele acha que é inviável apagar esse vídeo, porque o que ele está querendo dizer é que a internet vai deixar esse vídeo viva. Agora, esse vídeo continuar nas plataformas do governo, esse vídeo continuar sendo vinculado pelo governo, esse vídeo continuar lá, e eles não apagar esse vídeo, não é que seja polêmico, não é que seja um absurdo, é crime, é criminoso, não sei se você sabe, mas é crime isso que foi feito, sendo coincidência ou não, o que também é extremamente difícil você
tentar convencer as pessoas de que foi uma coincidência. Porque assim, eu vou supor que foi realmente coincidência. É bom toda essa galera, inclusive o Roberto Alvim, começar a rever as referências dele. Porque pode ser que seja coincidência. Pode ser que eles realmente não saibam de onde veio essa frase, não sabem do histórico dessa música que colocaram ali. Pode ser. Agora, é bom vocês tomar cuidado da onde vocês estão tirando essa inspiração. Vocês podem não saber o que foi tudo isso, mas agora vocês têm noção que mesmo não sabendo, muito do que vocês falam, muito do que vocês fazem, a maioria das coisas parece muito com nazismo. Mesmo vocês não sabendo, mesmo não sendo objetivo, olha que loucura. A inspiração de vocês, o que vocês querem falar, o que vocês estão pregando é exatamente igual em alguns pontos com o nazismo, com propaganda nazista. Você vê que loucura, né? Eles não precisaram usar nada com referência direta a nazismo, nas palavras do Roberto Alvim, tá? Foi uma coincidência. E olha que coincidência louca, porque para você ter coincidência com nazismo, com propaganda nazista, com Goebbels, é porque você tem alguma coisa errada na tua cabeça. Mesmo você não sabendo quem era esse cara, mesmo você não tendo conhecimento dessa frase, da existência dessa frase, mesmo você sabendo ou não sabendo que essa música era a favorita do Hitler. Sabe, é um absurdo isso que está acontecendo, ainda mais porque esse vídeo não vai ser apagado pelas frases do secretário Roberto Alvim, mas piora, tá? Porque o presidente já se posicionou pro Roberto Alvim, abre aspas. O presidente Bolsonaro me procurou hoje de manhã. Eu li para ele e falei sobre a coincidência retórica. Eu vejo, claro, a necessidade de que eu me explique. Mas, por outro lado, a vinculação com campos de extermínio é produto de má intencionalidade ou analfabetismo funcional. Ele ainda disse que o presidente Bolsonaro, abre aspas, entendeu que não houve má intenção e que o programa, esse Prêmio Nacional das Artes, não pode ser diminuído por conta dessa polêmica. Ou seja, o presidente já entendeu que foi uma má coincidência, uma coincidência infeliz e que está tudo resolvido por enquanto. Pelo menos esse é o posicionamento do Roberto Alvim, que o Roberto Alvim tem do presidente da República. Rodrigo Maia é um que já falou que o secretário da Cultura passou de todos os limites e que ele tem que ser afastado imediatamente. O Rodrigo Maia, né? O presidente Bolsonaro já falou para ele que, pelo que eu tô vendo, que tá tudo bem. Foi uma infeliz coincidência e nazismo não é uma coisa que deva incomodar tanto assim o presidente a ponto de afastar um cara desse. Agora, já pensou se um desses caras elogiam qualquer pessoa que seja de uma esquerda qualquer, esse que eles pegaram para inimigo, era afastado no mesmo dia, né? Você sabe do que eu tô falando, né? Vou abrir aspas para mais uma frase do Roberto Alvim, porque essa daqui é o final da entrevista, onde ele pede desculpas. Abre aspas. O meu Deus é o mesmo Deus que dos judeus. Eu peço humildemente perdão se as pessoas se sentiram, com toda razão, ofendidas por isso. Houve uma coincidência retórica, sem o conhecimento da origem da frase. As ideias da frase não têm a ver com a perseguição ao povo judeu. Isso foi o que ele disse. Eu sinceramente, dificilmente acredito em coincidência. De verdade. Eu acho que quem fez isso, seja ele quem for, sabia o que estava fazendo. Ainda assim, como eu disse no vídeo, eu estou levando em consideração um universo onde realmente isso foi coincidência, que ninguém conhece nada, que ninguém tem Google, que ninguém sabe nada, ou seja, um universo que não existe, uma impossibilidade, e tô dizendo que foi coincidência. Ainda assim, coincidência, vocês estão tendo muitas semelhanças com esse tipo de coisa. Vocês estão tendo semelhanças com nazismo, com propaganda nazista. Você sabendo da existência disso ou não. Vocês dizendo que sabiam ou não.
o presidente da República tem que começar a repensar as pessoas que está colocando para trabalhar para ele. Ou melhor, o povo brasileiro precisa repensar em quem eles estão colocando lá como representante. Porque é isso aqui, não sabe, não admitem ou não tem o conhecimento da existência de um nazismo. Mas o que fazem parece muito nazismo, muito propaganda nazista, que é crime, não é polêmico, é crime.